Últimas aulas, nós estamos falando sobre encontros e ultrapassagens. Então, nós já vimos quais são as principais características das situações de encontros. Vimos também como que acontece a ultrapassagem ou travessia de um corpo que se encontra em repouso, como, por exemplo, a travessia de uma ponte ou até mesmo de um carro que se encontra parado. E vimos também na nossa última aula como que se dá a ultrapassagem de corpos em movimento. Seguindo essa mesma linha, hoje a gente vai falar sobre situações de alcance. Bom, imagine que eu tenho aqui um exemplo similar ao exemplo da última aula, um carro A e um caminhão B. Os dois possuem uma certa velocidade de forma que VA é maior que VB, o que indica que o carro A em algum instante vai alcançar o carro B. Bom, mas como é que se dá a situação de alcance? Diferente da situação de ultrapassagem que a gente viu na última aula, onde era necessário que o carro ele ultrapassasse completamente o caminhão, ou seja, a traseira do carro se colocasse à frente do caminhão, agora na situação de alcance, o carro ele só precisa chegar até o caminhão, ou seja, alcançar ele. Então, a gente admite que uma situação de alcance é quando a gente tem o alinhamento da parte dianteira do carro com a parte traseira do caminhão. Então, essa daqui seria a nossa posição do alcance. Bom, de novo, a gente está lidando aqui com corpos extensos e para fazer a análise com um pouco mais de clareza, a gente escolhe um ponto para representar o carro e um ponto para representar o caminhão. E que ponto a gente vai escolher? Bom, a gente escolhe justamente os pontos que vão se alinhar aqui nessa situação de alcance. Para o carro, o ponto então a ser analisado é um ponto colocado aqui na dianteira do carro. E no caminhão, nessa situação, o ponto a ser analisado é um ponto colocado na traseira do caminhão. Então percebam que esses dois pontos se alinhando, nós temos então a situação de alcance. Então a gente pode escrever aqui que nessa situação a posição do ponto A ela é exatamente a mesma da posição do ponto B. Então perceba que a maneira de se analisar é muito semelhante ao que a gente está fazendo em todas essas aulas de encontros e ultrapassagens. A única diferença é que quando a gente tem um corpo extenso, a gente precisa saber exatamente que ponto do corpo extenso a gente está analisando. E aí, seguindo a mesma lógica, vamos marcar então aqui, né? A gente marcou o ponto dianteiro do carro. Vamos marcar o ponto dianteiro aqui também no início do movimento, porque com isso a gente já sabe, então, agora, qual que é a posição inicial desse ponto A, que representa o nosso carro. Fazendo a mesma coisa para o caminhão, a gente já sabe também qual que vai ser a posição inicial do ponto que representa o caminhão. Então, aqui nós temos uma situação de alcance. Vou colocar aqui situação de alcance de corpo extenso. Só para diferenciar da análise que a gente já tinha feito quando a gente estava estudando encontros. Que o encontro nada mais é também que o alcance, muitas das vezes, né? Só que é o alcance de um ponto material. Então, eu não preciso fazer essa análise aqui de determinar que ponto do corpo extenso eu estou estudando. Bom, vamos fazer um exemplo agora para a gente fixar bem essa ideia de alcance. Vamos ler aqui, ó. Filas de trânsito são comuns nas grandes cidades e duas de suas consequências são o aumento no tempo da viagem e a irritação dos motoristas. Imagine que você está em uma pista dupla e enfrenta uma fila. Pensa em mudar para a fila da pista ao lado, pois percebe que em determinado trecho a velocidade da fila ao lado é de 3 carros por minuto. Enquanto a velocidade da sua fila é de 2 carros por minuto. Considere o comprimento de cada automóvel igual a 3 metros. Assinale a alternativa correta, que mostra o tempo em minutos necessário para que um automóvel da fila ao lado, que está a 15 metros atrás do seu, possa alcançá-lo. Bom, vamos começar para resolver essa questão fazendo aqui uma representação desse movimento. Bom, vamos lá então. Eu estou trazendo aqui uma representação do movimento, porém, vou ressaltar aqui que a questão original, essa questão da CAF, ela também traz um desenho que representa essa situação inicial aqui. E no desenho está representado a distância entre os dois corpos, que é a distância que está também citada no enunciado de 15 metros. Eu só não coloquei aqui porque a gente está sem espaço e eu preferi desenhar a imagem. Bom, vamos utilizar então os nossos conhecimentos sobre alcance que a gente acabou de ver para finalizar esse esquema. Então, a gente tem aqui a nossa situação inicial. Vamos fazer aqui a representação da situação final.
Então tá aqui a situação final quando vai acontecer o nosso alcance, ou seja, a frente do carro B, ela vai alcançar a traseira do carro A. Vamos marcar aqui os nossos pontos a serem analisados. Então, a gente tem aqui o ponto da frente do carro B e o ponto de trás do carro A. Vamos marcar eles também aqui na nossa situação de início. Então, pelo menos aqui no desenho, a gente já sabe agora onde é que vai acontecer o alcance e a posição dos pontos serão iguais. E a gente já sabe também onde vai ser a posição inicial. Então, por exemplo, o corpo B, ele tem uma posição inicial que eu vou chamar de 0, ou seja, 0 metros. Por quê? Porque o corpo A, o enunciado fala que ele está a 15 metros de distância. Então, eu vou dizer aqui, ó, que a posição inicial de A é igual a 15 metros. Outra informação importante que o enunciado traz é com relação às velocidades. Então, a gente sabe, por exemplo, que a velocidade do carro A, que é o carro que vai ser alcançado, ou seja, o carro mais lento, ele está na fila que anda menos, ele está na fila que anda 2 carros por minuto. 2 carros por minuto. Já o carro B é o carro mais rápido que está na fila que anda 3 carros por minuto. Deixa eu arrumar aqui que isso aqui ficou apagado. 3 carros por minuto. Bom, e como ele fala que cada carro possui 3 metros de comprimento, fica fácil da gente converter essa unidade esquisita, né, de carro por minuto para metros por minuto. Então, eu vou colocar aqui, ó, se cada carro tem 3 metros, então eu tenho 3 vezes 2, aí eu já fico com a unidade agora de metros por minuto. Ou seja, a velocidade do carro A é de 6 metros por minuto. Seguindo a mesma lógica para o carro B, eu vou ficar com 3 metros vezes 3 carros. Isso me dá, então, 9 metros por minuto. Legal, agora eu já sei a velocidade e já sei as posições iniciais. Como eu quero saber o tempo em que o alcance vai acontecer, basta agora a gente fazer o seguinte: vamos igualar as funções horárias da posição. Então, a função horária do carro A vai ser igual à função horária do carro B. Então, vamos lá, isso aqui a gente já sabe, né? Função horária é posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, aqui, todas as informações para o carro A. Do outro lado, a mesma coisa, só que agora todas as informações para o carro B. Com o detalhe que o tempo é o mesmo para os dois, porque o alcance vai se dar ao mesmo tempo para os dois. Então, o tempo é a mesma coisa de um lado e do outro. A posição inicial de A tá aqui, né? 15 metros, mais a velocidade, que é 6, vezes o tempo t. Isso vai ser igual, posição inicial de B é 0, mais a velocidade, que é 9, vezes o tempo t. Bom, agora caímos em uma equação de primeiro grau, basta achar então qual é o valor do tempo. Vamos isolar o tempo? Então, eu vou jogar o tempo para lá. Aqui eu tenho um 9t, vai passar menos 6t para cá. Ou seja, aqui me sobra 3t, então 3t é igual a 15. Esse 3 que multiplica passa dividindo, então o tempo é igual a 5 minutos. A alternativa correta, então, para essa questão da CAF, fica sendo a alternativa C, 5 minutos. Bom, então é isso, pessoal. Vou finalizando essa aula por aqui, mas não deixe de assistir a nossa próxima aula, que aí sim eu vou finalizar esse assunto de encontros e ultrapassagens, falando sobre situações de emparelhamento. E aí, na sequência, eu vou soltar uma lista da hora de exercícios para vocês treinarem bastante esse assunto. Tá certo, então, pessoal? Bom, aguardo vocês, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!